Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a engenheira Sandra Valéria, especialista em arquitetura e engenharia hospitalar. E eu venho aqui todos os dias, todo santo dia, trazer um santo assunto. Sim, por quê? Porque eu compartilho as experiências que eu vivo. Porque eu acho que isso é a base de tudo. Se você quer saber mais sobre arquitetura e engenharia hospitalar, vivencie, entenda o processo, a gestão. Isso é o que eu sempre prego aqui. E pensando nisso, semana passada eu visitei uma instituição de pessoas deficientes visuais. Sim, porque isso é uma outra coisa que a gente tem que lembrar. Agora a nomenclatura não é mais PNE, portador de necessidade especial. Agora é pessoa com deficiência. Então eu fui numa instituição onde as pessoas portadoras de deficiência visual estudam computação, tem atendimento psicológico, fazem artesanato, tem aula de karatê, inclusive vi senhorinhas, talvez até com mais de 70, 80 anos, fazendo karatê. Acho que era karatê, eu não entendo muito bem, mas era alguma coisa do gênero. Me perdoem aí se eu falei alguma bobagem. Mas eu conversando com o presidente da instituição, que é portador de deficiência visual, ele me passou alguns ressentimentos, que vai muito de encontro ao que eu prego aqui, que é você entender o processo, a gestão e vivenciar as coisas. Como que você quer aprender sobre arquitetura e engenharia hospitalar se você não vivenciar? Mais uma vez eu falo, é por isso que eu compartilho experiências. Eu não dou só diquinhas, não, citadas nas normas, de distância disso, tamanho daquilo, altura daquilo outro. Não. Eu compartilho experiências que eu vivi nos meus 35 anos dentro das instituições de saúde. Então, o que ele comentou comigo? Ele comentou comigo o seguinte, que as pessoas não sabem abordar o portador de necessidades, não, portador de necessidade especial não, a pessoa com deficiência visual. Na rua, a pessoa chega pegando. Você que não tem uma deficiência, você gosta que alguém chegue lhe pegando? Não, não. Na Europa, isso não acontece. Eles são melhores do que nós? Não. Eu acho que eles estão mais atentos a isso, talvez. Não sei. Mas que isso é uma questão até de educação, né? A gente não chega pegando na pessoa. A gente pergunta se a pessoa quer ajuda antes de qualquer coisa. E aí ele comentou que, inclusive, nos consultórios de oftalmologia acontece uma coisa, gente. Acreditem. Ele disse que por diversas vezes foi num consultório de oftalmologia, por exemplo, que pode ser qualquer outro, e o médico diz: senta na cadeira. Gente, cadê a cadeira? Ele não está vendo a cadeira. Então, falta humanização, falta tato, falta se colocar no lugar do outro, falta entender o que você está fazendo, entender o processo. Pensa aí e depois você me responde. Mas essa foi uma das coisas que ele comentou. E eu percebi que isso tudo vai de encontro ao que eu acredito. Você tem que vivenciar. Não adianta você querer se bitolar nas normas. As normas são orientações. Aliás, toda norma, toda lei é uma norma, mas nem toda norma é uma lei. Então, fica atento a isso e lembra de mim quando você for pegar uma norma. Nas normas, nós temos o mínimo necessário, que são experiências vividas de alguém que vivenciou aquilo. Então, percebeu que aquela maneira é
direcionamento para quem quer caminhar. Mas lembre-se que a norma sempre, ela está no mínimo, não é a situação ideal, então pensa melhor. É a mesma coisa, como eu fiz uma publicação de portas de sanitários de hospitais, com 80 centímetros o mínimo. A norma fala 80 centímetros o mínimo, mas o mínimo não passa toda a cadeira de rodas. Então, você não está ali para fazer o mínimo, você está ali para fazer o ideal. Deu para entender? O ideal. Então, essas foram algumas coisas que essa pessoa me passou. Então, eu queria deixar esse alerta para quem vai projetar, para quem vai executar uma obra, para quem vai fazer a manutenção, seja predial, seja de equipamentos, para quem é um arquiteto e engenheiro ou engenheiro hospitalar, para que fique atento que você deve vivenciar para fazer o melhor. Vá para dentro de uma instituição, se for preciso. Observe, viva. Por quê? Como é que você vai fazer uma coisa para nós se não tem nós? Fica a dica de hoje. Essa é a minha dica. Até a próxima.